Você começa a orar, você começa a se conectar com uma outra atmosfera. É muito bom quando alguém ora por nós, mas é muito importante quando você ora, quando você se conecta, quando você se desprende desse momento aqui no corpo e se conecta com a voz do Espírito Santo no teu espírito, porque é exatamente ali onde as coisas acontecem. É quando o Espírito Santo começa a escutar a tua oração. É quando ele começa a ler não aquilo que você está falando muitas vezes nos teus lábios, mas ele lê a intenção do teu espírito. Ele consegue escutar a tua dor, ainda que você esteja sorrindo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Enquanto muitos aqui estão dizendo glória a Deus, aleluia, ele está sondando seu coração. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe. Ele conhece os seus medos, ele conhece a sua trajetória. Ele sabe que por trás dessa sua postura de que está tudo bem, às vezes não está nada bem. Às vezes tudo que você queria essa noite é um abraço. Talvez ouvir uma palavra, olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E eu quero dizer para você, vai ficar tudo bem, irmão. Sinta o Espírito Santo te abraçar nessa hora. Deixa Ele cuidar de você como um pai cuida de um filho, de uma filha. Desarma agora o seu coração. Afinal, foi para isso que você veio. Para estar com Deus, para ouvir a Deus. Que um homem com o microfone na mão não atrapalhe você ouvir a Deus essa noite. Que um humano com voz humana não atrapalhe o Espírito Santo construir no teu espírito e no teu coração o que Ele deseja. Deus está presente aqui, porque Ele disse que estaria. Algumas pessoas aqui essa noite entraram aqui com um sorriso no rosto, mas Deus sabe, irmão, Deus sabe. E Ele quer cuidar de você, Ele quer tocar a sua história, Ele quer entrar na sua família, Ele quer resolver isso aí para você. Ele quer te ajudar a sair dessa situação. Deus quer, irmão. E muito mais do que querer, Deus pode. Aquilo que até você está desanimado, até você já soltou, já está difícil demais, você já não quer nem mexer com isso mais, que é problema demais, é difícil demais, é complicação demais, eu estou exausto, eu estou cansado. Deus está dizendo, eu posso. Mas até para um cego que clamava a Ele perguntou, o que queres que eu te faça? É por isso que você tem que orar, você tem que dizer para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude. E eu quero dar um minuto para você. Quero dar um minuto para você encarar Deus com essa situação sua aí. Qual é o problema, irmão? Fala para Deus. Deus está te perguntando o que queres que eu te faça essa noite. Deus, restaura minha família. Deus pode. Deus, eu estou endividado. Deus pode. Deus, é o meu casamento. Deus pode. Deus, é o meu filho, é a minha filha. Deus pode, irmão. Em nome de Jesus, não há nada difícil demais para Deus.
demônio que fique de pé. Não há uma palavra de maldição, a palavra de inveja. Não há um laço armado, uma armadilha que possa contra o poder do nome de Jesus. Não há enfermidade que consiga existir em um corpo humano. Se Jesus der uma ordem assim, sai. Se você quiser, Deus pode. Não. Ainda que você não queira, Deus pode. Ele continua podendo, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o príncipe da paz, Ele é o verdadeiro e único Deus, Ele é grandioso, Ele é vencedor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que perdoa todos os pecados, é aquele que se entregou, sabe, para você, meu irmão, essa noite poder resolver a sua vida na presença dEle. E a sua salvação está em jogo aqui. A tua eternidade está em jogo. Você crê nisso de todo o seu coração? Então, com a mão no seu coração agora, entrega a causa para Ele, entrega a situação. Qual é, irmão, a circunstância? Tenha fé. Tenha fé. Pastor, mas o que eu estou pedindo é bobo, é pouca coisa. Deus dá o de comer aquele que tem fome, irmão. Deus faz coisas simples e coisas extraordinárias. Hoje você nem percebeu que Deus fez uma coisa extraordinária, você acordou. Tem fôlego nos teus pulmões. Você consegue ver, consegue andar, consegue caminhar, consegue falar, consegue se alimentar, consegue evacuar. Tudo isso é glória para Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Você está feliz? Você está triste? Tudo é para a glória de Deus. Deus está aqui essa noite, irmão. Reconheça Ele na sua vida, em todos os seus caminhos. Você veio de carro, veio de moto, veio de a pé, veio de bicicleta, em tudo Deus está sendo glorificado na sua vida. Que nenhuma tristeza entre no teu coração e nenhuma ingratidão faça parte da tua história nesse momento, irmão. Irmão, Deus é com você. Eu abençoo a sua vida agora com toda sorte de bênçãos. E eu declaro que os teus olhos se abram e vejam a beleza de Deus, irmão. O quanto Deus é maravilhoso para você, para a sua vida. Não existe nada na sua vida que Deus não pode suprir e prover, irmão. Talvez você foi machucado. Talvez você foi traído. Talvez você perdeu o trabalho. Talvez você está se sentindo sozinho, sem ninguém. Eu quero dizer para você, Deus, irmão. Deus pode. Tua história só está começando, irmão. Se você entender, Deus pode virar tudo na sua vida assim, ó, de uma hora para outra. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos o Senhor nessa noite. Reconhecemos, Senhor, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, em todos os nossos caminhos. O Senhor conhece a dificuldade de cada irmão, cada irmã. O Senhor sabe quem precisa de um milagre. O Senhor sabe quem tem chorado de madrugada. O Senhor sabe quem está pensando em desistir. O Senhor sabe, Deus, as dores, as ansiedades. O Senhor conhece. E é por isso, Deus, no nome de Jesus, que nós ministramos as bênçãos celestiais sobre cada pessoa presente aqui. Presente não no corpo, mas presente no espírito, presente na fé, presente crendo, presente entendendo o que está sendo falado, presente quem recebe, presente Espírito Santo, quem entende pela fé o que está sendo ministrado nesse momento. Que essas vidas sejam tocadas agora.
Agora, em o nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua cabeça. E eu declaro desamarrado tudo aquilo que te amarrava. E eu declaro próspero o teu caminho. E eu declaro que onde você colocar suas mãos será abençoado. E eu declaro que onde você pisar os teus pés, Deus fará maravilhas. E assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ser breve hoje, irmãos. Santa Ceia, né? Tem um texto muito forte em 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso de número 8. Eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma mensagem bem diferente. Mas o Espírito Santo nos conduz aqui a esse texto. 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. É isso? Vamos ler? A palavra de Deus diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé. Eu vou ler de novo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo, pior do que o descrente. Volta um pouquinho no capítulo 4. Dura essa palavra, né, irmão? 1 Timóteo capítulo 4 ainda. Verso 13. Verso 13. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Ele diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida. Fala para alguém que está perto de você, fala assim, se atente para a sua própria vida. E para que mais? E para o ensino. Em outras palavras, cuida da sua vida e do ensino, né? Preserve, persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que o ouvem. Essa palavra foi dirigida a Timóteo, ainda bem jovem, né? bem novinho, pelo apóstolo Paulo. E ele dá sequência e depois ele traz essa dura palavra sobre a família. Ele fala que nós devemos cuidar da nossa família, né? Porque aquele que não cuida dos seus parentes, principalmente os da sua própria casa, né? Pior do que o incrédulo. Ele negou a fé. Irmãos, quem aqui, toda a sua família está na igreja servindo a Deus? Levanta a sua mão. Ninguém. Tem alguém? Só se a mão. Toda a sua família na igreja, firme. Glória a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse irmão. Glória a Deus. Eu não disse sobre a nossa igreja. Agora eu vou fazer uma nova pergunta.
quem aqui já anunciou o evangelho para toda a sua família? Levanta a mão. Já melhorou, né? Já melhorou. Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para melhorar, né, João? Quem aqui deseja que toda a sua família conheça a Deus e seja salvo? Glória a Deus, todo mundo. Irmãos, é um grande desafio a gente levar o evangelho a qualquer pessoa. É um grande desafio. Só que maior desafio ainda é pregar dentro de casa. É você ser alguém que leva a palavra de Deus dentro daqueles que te conhecem. Eu não sei se vocês já observaram, mas o próprio Senhor Jesus, que tinha a família dele, tinha ou não tinha? Tinha irmãos, apesar de Maria ter sido virgem no momento que ele foi concebido, a gente sabe da história que depois José e ela tiveram outros filhos, né? Um deles é Tiago, que escreveu a carta de Tiago. Outro é Judas, não Iscariotes, aquele que escreve a carta de Judas. Então Jesus teve outros irmãos. Mas você não vê citar esses irmãos aí, nem o resto da família de Jesus, por nome, né? Nenhum feito, nenhum ato de fé, quando Jesus estava ou dentro da casa deles ainda, ou no ministério. Você vai ver falar desses feitos, desses irmãos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, lá na frente. Depois que Jesus tinha sido crucificado e tinha ressuscitado, aí sim, irmão, eles se converteram. Teve um momento, eu citei aqui esses dias, que Jesus estava pregando na casa dos fariseus lá, e estava uma pressão já no ministério de Jesus, as pessoas estavam querendo matar Jesus, ele já estava tramando contra a vida dele, e Jesus não aliviava, ele continuava pregando ali aquela mensagem dura, difícil. E aí num certo momento alguém chega, ó Jesus, no meio da pregação, é como se eu estivesse pregando aqui, chegasse alguém aqui, fala, ô pastor, para aí, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão querendo falar com você, eles querem que você pare de pregar e vai lá. O que aconteceu ali naquela cena foi exatamente isso. Maria, irmão, apesar de ser uma grande mulher de Deus, agraciada mesmo pelo Espírito Santo, ela naquele momento, o que doeu no coração dela foi o coração de mãe. Ela olhou Jesus naquele momento e falou, se Jesus continuar pregando o que ele está pregando, eles vão matar ele. E a Bíblia fala que ela e os irmãos foi para tirar Jesus. A mensagem, quando Jesus responde, a gente pensa, nossa, mas que palavra dura que Jesus deu, porque ele vira para a multidão e fala o seguinte, quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naquele momento ele trouxe uma repreensão, que a vontade de Maria naquele momento dos irmãos, não era a vontade de Deus, era a vontade da carne, era a vontade do humano. Jesus enfrentou dificuldade até dentro da sua casa, por causa do evangelho. Teve um momento que Jesus chegou a falar, olha, o meu evangelho não vai trazer unidade, ele vai trazer divisão. Porque você vai ver dentro da própria casa, 2 contra 3, 3 contra 2. Porque o evangelho é um grande desafio, irmãos. Falar da palavra de Deus, irmão, é falar da coisa mais importante que poderia ser falado, seja numa mesa, seja numa igreja, seja na faculdade, seja numa fila do banco. O evangelho é a palavra que saiu da boca de Deus. Ninguém gosta. Quem gosta é quem conhece, recebeu e aceitou, entendeu, compreendeu, mas ninguém quer ouvir. Ninguém, que eu digo descrente, aquela pessoa que está distante. Só que muitas vezes você que levantou a sua mão, no momento que eu quero que a minha família seja salva, eu quero. Na hora de pôr em prática esse desejo do seu coração, na prática a gente acaba não fazendo. E a vida está passando, irmão. A vida está passando. A gente fica deixando para depois. Os nossos filhos estão crescendo, a hora de evangelizar é pequeno. A gente espera eles crescer para começar a corrigir eles muitas vezes. A gente não ensina a palavra, a gente não fala de Deus dentro da nossa casa, na mesa. E são pequenos princípios, a gente vai dizer, não, depois, sai para lá menino, estou conversando. É assim, não é? E vai passando, seu avô, sua avó, seu bisavô, quem teve, ou quem tem ainda, sabe como é que é. As pessoas estão envelhecendo, irmão.
E elas precisam, irmão, ver o brilho dessa palavra, não é a correção, que eu vejo muito crente, que povo insuportável é o tal do crente, quando não age com sabedoria na hora de falar do Evangelho. Tem um ditado por aí, não é um versículo bíblico, né, Otto? Que diz o seguinte, que se você for pregar, só fale palavras se for preciso. Se for pregar alguém, só fale se for preciso. O que é que isso significa, irmão? Que a grande pregação, o que realmente funciona muitas vezes, é o nosso testemunho. Só que muita gente, que às vezes até você que está aqui hoje, você pensa que não tem um testemunho suficiente para alguém ser salvo pela sua vida. Pode falar. Eu não escutei, irmão. Fala mais alto. É verdade. Escândalos. Está escrito. 2 Pedro, o senhor está citando 2 Pedro capítulo 2, verso 2. A Bíblia diz que os escândalos viriam. O Evangelho muitas vezes vai sendo colocado no discreto por causa de escândalo. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Olha aqui para mim. Talvez você não se sente digno. Você não olha para você, você acha que você não tem conduta para pregar o Evangelho, alguém ser salvo. Aí eu te pergunto, e aquela mulher samaritana que estava lá sentada no poço? Teve 5 maridos, o que ela estava naquele momento não era dele. Jesus tocou a vida dela naquele momento, ela não tinha consertado nada ainda. Ela não tinha ido para a igreja, ela não tinha sido dizimista, ela não tinha ceiado, ela não tinha nem batizado. Ela saiu dali e anunciou o testemunho dela. E o que era o testemunho dela? Não era o testemunho de quanto ela era santa, perfeita. Era o testemunho de como Deus tocou a vida dela. Ela não falou da perfeição dela. O problema da igreja de hoje, irmão, é que quer pregar a nossa perfeição. Nós estamos certos, vocês estão errados. Não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é que nós estamos errados, eles estão errados, e que nós temos a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o testemunho do Evangelho. O testemunho do Evangelho é você bater no peito e falar: olha, eu conheci a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo, e a partir do dia que eu conheci Ele, eu estou fazendo de tudo para melhorar todo dia. E eu tenho mudado, Deus tem transformado minha vida, Deus já está tocando a minha história. Vamos embora comigo. Quando a sua família olha para você hoje, quando ela olha para você, irmão, ela enxerga quem? Ela enxerga um cristão frustrado muitas vezes. Alguém que no momento que foi para a igreja virou aquele fanático, sabe? Porque tem gente que é assim, quando ele converte, meu Deus do céu, ninguém aguenta. Nem o pastor tolera ele, porque ele fica enjoado. E põe essa Bíblia no braço e enche o saco de todo mundo, e ele não tem sabedoria, ele vai falando. É bonito de ver, irmão, é bonito a dedicação. Essa Andriela que eu nunca esqueço, né, Andriela? A Andriela, quando converteu, ela foi do 8 a 80, irmão. Do jeito que ela estava lá no lamaçal do pecado, todo mundo conhecia a Andriela, tanto que essa mulher era braba, desse mineiro. De repente veio para a igreja, chama de fogo, labareda de Jesus. E essa Andriele firmou a carcaça mesmo e foi mudando tudo e tal. Um dia eu fiquei descobri que ela estava fazendo campanha joelhada no MI. De tão crente que ela estava, de tão dedicada que ela estava pagando penitência enjoelhada no MI, irmão. Para ver se Deus vinha e fazia uma obra na vida dela. É assim, Ana Andriele. E eu ficava: Andriele, vamos devagar. Vamos devagar, Andriele, que a caminhada é longa. É longa. Não é 3 quilômetros, não, irmão. Que você pega a Bíblia e... cheguei, não. Uma vida inteira, irmão. É até você chegar no calvário da sua vida. É até o momento que você vai ser crucificado. Até o momento que você vai perecer. É até o fim da vida. Então, ser cristão, ser crente, não é essa doidura não, irmão. Não é essa loucura não. A transformação, ela tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Algumas igrejas, as pessoas se convertem, em uma semana depois a transformação aconteceu. Ela está com um treino, uma gravata, mudou de roupa, mudou a conversa, agora é meu amado, meu querido.
Nunca falou isso, né? Aí foi para a igreja, agora tem como é que fala? Bordão gospel. Meu amado, meu querido. Aí começa a fantasiar uma coisa, irmão, e lá dentro ainda tem tanta coisa para mudar no caráter. E alguém que está lá fora faz isso, fala, mas essa pessoa aí, da hora para outra mudou? Ninguém acredita numa mudança da hora para outra, irmão, mas todo mundo vai acreditar numa pessoa que foi tocada por Jesus e está falando a verdade. Aquela mulher falou, todo mundo duvidou, falou, você acha que ela, olha só, irmão, aquela mulher era conhecida. Ela estava indo naquele poço ao meio-dia, o horário mais quente do dia, porque ela não queria ser vista por ninguém, porque ela era um escândalo naquele lugar. Quando ela foi anunciar, ela não foi anunciar, ela arrastou porque ela tinha autoconceito na sociedade, não. Ela arrastou porque ninguém acreditou. Falou, duvido que essa mulher está falando a verdade. Vamos lá ver. Você já pensou, irmão, alguém vir na igreja porque duvida que Deus realmente fez uma obra na sua vida e vir aqui para ver se é realmente verdade? Um dia eu estava aqui, eu vou contar de novo da Adriele. Adriele é um testemunho vivo aqui, transformação para a glória de Deus. Ela, a família dela e muitos aqui. Um dia sentou um policial aqui. E ele procurou ela aqui na igreja e não achou. Por quê? Porque conheceu lá do mundo ela. Chegou aqui, ele procurou, falou, mas aquela mulher que você falou, que converteu ela na sua igreja, eu não vi ela. Eu falei, estava sentado no banco da frente seu. Ele sentou atrás dela, não viu ela. Transformação, ela é, irmão, na essência. Não é a vestimenta, não é o cabelo que vai transformar alguém, é a essência. Alguém olha e não vê mais aquela figura antiga. O Espírito Santo vai transformando. Eu sei que eu estou dando o testemunho dela, porque eu amo esse testemunho da Adriele. Eu amo, sou apaixonado. Tanto de gente que já foi salva pela vida da Adriele, é uma benção aqui nessa igreja. Mas eu sei que todos nós aqui teve um impacto, teve uma transformação. Só que eu sei, irmão, que você ainda carrega aquela sensação de que, eu não consigo, porque eu ainda tenho muitas falhas. Meu irmão, o maior parâmetro disso é dentro da casa da gente. É dentro da casa da gente. Por quê? Porque lá de fora, aqui na igreja, você pode se passar, você pode parecer, e aí ninguém vai saber mesmo se você é ou não é, só Deus, né? Mas dentro da casa da gente, está todo mundo ali de olho, seu avô, sua avó, seu tio, seu primo, aquela parentalhada toda que a Bíblia falou aqui, e aí ele vê você vindo para a igreja, dando dízimo na igreja. Foi lá na igreja e deu o dízimo para o pastor. É assim, não é, que fala? E aí você está sabendo, irmão, que tem um parente seu, uma pessoa que está passando a necessidade, você não tem coragem de ir lá ajudar. É disso que a Bíblia está falando. Você foi para a igreja e esqueceu dos seus parentes, que você não vai nem numa festa, sabe, lá da família, porque não pode se corromper da igreja. Jesus iria nessa festa, irmão, se fosse para ir lá e fazer um papel de alguém que foi tocado por Jesus, e que não é uma pessoa religiosa, não, é uma pessoa que carrega Jesus agora. As pessoas precisam ver no seu testemunho, não é só a sua transformação, irmão, elas precisam encontrar Jesus dentro de você. Encontrar Jesus em você é quando ela sente sede, você tem água para dar de beber, você tem uma palavra, você tem um entendimento de fé, sem confrontar muitas vezes a mudança antes de apresentar Jesus. A igreja de hoje em dia quer evangelizar, transformando as pessoas de fora para dentro. Não é assim, irmão. Jesus, Ele quer ganhar a sua família, de dentro para fora. Fala para alguém que está perto de você, você precisa ganhar essa sua família esse ano. Aí você fala, pastor, é difícil. Eu também acho que é difícil. Mas eu quero trazer uma ferramenta para vocês aqui essa noite, irmão, que talvez você nunca ouviu falar para ganhar família. A ferramenta que vai salvar a sua casa, que vai salvar seus parentes, tudo. Deus me mostrou essa ferramenta aí. Olha, eu acho que ninguém ouviu falar dela aqui, João. Oração. A oração pode fazer qualquer coisa, irmão. O problema é o seguinte, você quer muito, tem muita vontade,
Às vezes já pregou, e já falou, e já confrontou, e já brigou, e já defendeu o Evangelho. Eu sou da defesa do Evangelho. Quem disse que você precisa defender o Evangelho, irmão? Defesa do Evangelho. Deus não precisa que você defenda ele hora nenhuma. Você precisa praticar a verdade, a palavra. Então, tal de defesa do Evangelho. Vamos defender o Evangelho. Defender o Evangelho de quem? Porque o Evangelho é a verdade. Nada podereis contra a verdade, senão pela verdade, irmão. E a verdade não é a palavra pregada, é a palavra vivida. O que sai, as trevas, os cão que sai, não é a hora que a Bíblia entra lá dentro, não. É a hora que entra uma pessoa que está cheia de luz do Evangelho. É a presença, é a essência. Óleo não expulsa não, irmão, demônio não. Uma vez lá em Altaraguaia, o pastor lá foi orar para uma pessoa que estava manifesto o demônio lá, ele tomou o óleo da mão dele e bebeu tudinho. Falou, você acha que isso aqui me expulsa? O óleo, irmão, não tem que estar aqui dentro da garrafa, aqui, tem que estar dentro do cara. O cara sem óleo, não adianta. Não funciona. E o óleo, irmão, não é a perfeição. É a busca, é o desejo, é a vontade de ser aquilo que Deus quer que você seja. Hoje é o dia do pastor, né? Do pastor renovado, presbiteriano. E eu estou fazendo aí quase 15 anos de pastoreio. Eu nunca, irmão, nunca tive no fundo um desejo profundo de ser pastor. Mas eu encontrei nessa palavra, você pode ser pastor, você vai ser pastor, talvez uma motivação para encontrar um sentido para a minha vida, que já não tinha mais, quando eu ainda era muito adolescente. E de fato, irmão, de fato, a única coisa que faz sentido para mim é a Bíblia. Não tem mais nada, é o que está aqui mesmo. Eu acho muito improvável que eu esteja louco, e vocês também, e que tudo que a gente está falando aqui não vai acontecer. Eu creio poderosamente que eu tenho pregado uma verdade universal de Deus. E que de fato Jesus é Deus, Ele salvou o mundo, Ele perdoa pecado, Ele voltará, e a igreja está se preparando para morar na eternidade. Eu tenho isso. Mas eu tive uma crise existencial depois de ter conhecido o Evangelho. Foi quando eu fiquei entre a crise da religião e a crise do Evangelho verdadeiro. Por quê? Porque eu li a Bíblia, e eu me tornei talvez o maior crítico. Eu acho que eu fui o cara que mais dei trabalho para o pastor Célio, para o meu pastor lá em Altaraguaia, nesse período. Eu fiquei uns 5 anos brigando com ele, confrontando ele. Eu li a Bíblia para confrontar ele. Eu falei, mas está errado. Está errado. E eu vi um versículo, está errado, a igreja não está assim. E eu comecei a olhar para a Bíblia achando que, olha, o sistema, o evangélico, a igreja, ela tem que se enquadrar a letra, não é isso. E depois a gente vai descobrindo que não é assim que funciona. Por quê? Porque a impressão que eu tinha era essa. E a impressão, irmão, que nós temos a respeito do que é ser crente, está errado. E é por isso que a nossa família, as pessoas que estão próximas a nós, não estão querendo o que a gente tem. E o que é que nós temos? Tudo, irmão. Nós temos Deus, nós temos o tesouro da palavra, nós temos o poder de Deus, nós temos tudo que precisamos para passar uma vida maravilhosa aqui na terra e depois de morar na eternidade. Por que as pessoas não querem? Talvez não é que ela não queira o Evangelho, não é que ela não queira Deus, ela não quer a religião. Ela não quer essa farsa, ela não quer essa coisa maquiada de santidade, ela não quer, irmão, uma transformação de fora para dentro. Olha aqui, o tanto que o Lucas está bonito, vem cá, Lucas. Olha o tanto que vamos mostrar o Lucas aqui, presbítero Lucas, todo bonitão, né? Tímido, coitado dele. Vou expor ele aqui, ele fica debaixo da cadeira, né, Lucas? Mas está bonitão, olha o ternão chique que ele está, que bênção, né? Glória a Deus pela vida, vamos aplaudir o Senhor pela vida do presbítero. Está bonitão, tá?
Glória a Deus. Fica com ciúme não, Débora. É irmão Jesus, em Cristo Jesus, né? Cadê a Débora? E aí o que acontece? Está lindão, está bonitão. Só que o que acontece? As pessoas pensam, irmão, que alguém espiritual é alguém que vem assim, ó. Que vem assim para a igreja, que participa de tudo aqui. Isso é uma pessoa espiritual. Meus irmãos, a pessoa realmente espiritual, a pessoa que está sendo transformada, e a verdade nessa transformação, a verdade. Deus prefere você em processo, e todo mundo vendo que você está num processo de transformação, do que uma pessoa que por dentro ela está daquele jeito, e ela, ó, a paz do Senhor, irmãos, aleluia, meu querido, meu amado, e vem com toda essa história. Deus, irmão, Ele quer que você seja real, fala assim, eu preciso ser real, como que é ser real? É ser você. Como que Deus vai ver, como que as pessoas verão Deus em você se você está sendo real? Vou te explicar. Você quer ver, apresentar Cristo sendo você lá no seu trabalho? Você foi áspero com alguém lá, a pessoa viu Cristo? Ainda não. Aí você foi lá e falou, me perdoa, eu errei. Aí ela viu Cristo. Quando você coloca em prática a palavra, irmão, a humildade, o perdão, a bondade, ainda que você tenha errado antes, você demonstra Cristo fazendo o que Cristo faria, o que Ele ensinou a fazer. As pessoas lá fora não estão querendo seguir alguém que não erra. As pessoas lá fora não estão querendo seguir alguém perfeito, as pessoas estão querendo verdade, irmão. Jesus, Ele fala sobre a verdade prática da vida. A tua família não está esperando que de repente agora você vive o dia inteiro orando, o dia inteiro com o som ligado lá ouvindo louvor. Ninguém tolera isso, irmão. Ninguém aguenta, nem pastor aguenta, 24 horas o som ligado, ouvindo música evangélica. Ninguém tolera isso aí não. Bom dia, todo dia com versículo, bom dia no versículo, bom dia no versículo, bom dia no versículo. Isso aí não vai salvar a sua família, irmão. Agora, observa dentro da sua casa, o seu bisavô, pessoas idosas, elas gostam de atenção, irmão. Vai lá conversar com o teu avô um pouquinho, para tudo, vai lá, conversa com a sua avó, toma um café com ele, dá uma atenção, vê se ele está precisando de alguma coisa. Você vai ver Cristo brilhar aos olhos dessa pessoa. Entende isso, irmão? O Evangelho é a prática, não é tudo sobre ser evangélico, não. Tem gente que vira crente e ela acha que tudo agora é igual mudar, sabe, entrar num clube, num negócio, tudo agora é adesivo evangélico, é tudo, isso aí, irmão, não é ser evangélico, é ser cristão, não. Coloca no carro adesivo de crente, tudo é de crente, agora a música é de crente, tudo é de crente, a veste é de crente, é tudo de crente. Isso aí não é ser crente, não, irmão. Você está afastando as pessoas com essa religiosidade, que é uma lambança isso. As pessoas têm que ver, irmão, o Evangelho na sua prática. Eu nunca vi, irmão, vou falar a verdade para vocês aqui. Eu acho que não tem uma atitude mais cristã do que eu ver alguém chegar no irmão aqui e falar, irmão, eu queria te pedir perdão, eu errei contigo. Eu preciso muito ser transformado por Deus, eu estou te pedindo perdão. Aquele dia eu falei desse jeito com você, eu te magoei, eu queria te pedir perdão. Eu vejo mais Deus nisso do que alguém rebacandalabassúria, orando em língua e profetizando. Eu vejo mais Deus, irmão, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado por Deus. Eu fico incomodado quando alguém parece demais ser santo, quando alguém parece demais, esse é santo demais, me incomoda. Eu fico incomodado com gente que não erra, eu fico com gente que tudo é uma santidade, arrota a santidade, eu me incomoda. Por quê, pastor? A santidade te incomoda? Não, a falsa santidade, a farsa, a hipocrisia, tudo isso me incomoda. Você sabe o quê? Que eu vejo Deus trabalhando, irmão, na nossa vida? É humildade, gente humilde, irmão. Gente que tem humildade no coração, gente que tem uma palavra tranquila, humilde, irmão, que está ali, não tem prepotência no coração, que está disposto a servir. Como é que eu vejo, irmão, hoje em dia? Líderes evangélicos, pastores, pessoas importantes,
Pessoas importantes, pastor, bispo, são mais importantes do que os irmãos aqui. Eu não vejo assim, eu não vejo. Você sabe o que eu vejo, irmão? Eu vejo nos dias de hoje uma decadência do evangelho, justamente porque acha que esses grandes líderes religiosos são alguma coisa a mais do que você. Isso está te impedindo, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque está te impedindo de salvar a sua família. Você acha que quem vai ter poder para ir lá pregar para sua família é um pastor, é um cara cheio, sabe, de Bíblia, uma pessoa completamente culta, que vai conseguir atrair vidas para dentro da igreja? Não vai, irmão. Eu sei o que eu estou pregando aqui, ué. Terça-feira, quem vem aqui conhece o nível do ensino dessa igreja. Se fosse pelo nível de ensino, essa igreja não cabia. O que está faltando, irmão? Para a sua família estar aqui sentada do seu lado, aqui, a prática, na sua vida, na humildade. Eles vão vir, irmão. Vão vir quando você deixar de ser evangélico e ser cristão. Eles vão vir. Eles virão. Eles vão olhar para você e vão ver uma transformação diária na sua vida. Eles vão respeitar você, não é pelo aquilo que você se tornou, mas pelo aquilo que você tem se tornado. E é sutil. E é, para o resto da vida. Então, sacode alguém que está perto de você e fala assim, o processo de Deus na sua vida, irmão, é para o resto da vida. Você não precisa de pressa, não. Você não precisa de pressa, não. Mas olha aqui para mim, você não precisa sair correndo com pressa, não. Precisa não. O que você não pode é deixar de fazer o teu papel todo dia. Você tem orado? Você tem feito o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Ele falou o seguinte: você quer ganhar todo mundo aí? Dedique-se à palavra de Deus e se atente para a sua própria vida. Fazendo isso, você salvará você mesmo e, consequentemente, os outros. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu quero que você feche os olhos e curva a sua cabeça. Essa palavra, irmão, ela trará salvação para a vida de muitas pessoas aqui que fazem parte da sua casa, da sua família. Por mais simples que pareça essa mensagem, eu quero dizer para você, irmão, pessoas próximas a você vão falecer em breve. Vão falecer. Você não tem que se amedrontar e nem pensar que você tem que carregar o mundo das costas, não. Tem coisa que você não vai dar conta de argumentar, você não vai dar conta de confrontar, você não vai dar conta de arrancar ninguém do vício. Mas Deus pode. O que eu quero dizer para você, irmão, é que as pessoas que você quer salvar, elas estão ao alcance das suas orações. Pode não estar ao alcance do intelecto, pode não estar ao alcance da tua mensagem, pode não estar ao alcance da minha, mas ninguém pode tirar o alcance dos teus joelhos. Quer que a sua mãe seja salva? Ore por ela. Quanto? Todo dia. Mas não é só orar, é orar com intenção. E esse é o segredo da mensagem de hoje. Às vezes nós oramos jogando palavras sem intenção, sem fé, sem convicção, aquela oração cansada, sem acreditar. Se Deus revelou o Evangelho para você, irmão, Ele quer salvar a sua família através de você, os seus amigos através de você, as pessoas próximas através de você. Quem salva não é você, você vai anunciar o Evangelho e vai orar. Mas uma coisa eu te digo, irmão, se as pessoas que estão próximas a você, sua família, não está sendo nem alcançada pelas suas orações, e nem pelas suas boas práticas da tua fé, o texto que nós lemos no início dessa mensagem é muito claro.
que aquele que não cuida da sua família, aquele que não faz o mínimo pelos seus próprios parentes, ele é pior do que alguém que não crê, ele é pior do que o descrente, ele é pior do que o incrédulo. Tira os olhos dos confins da terra e olha para a tua casa, irmão. As pessoas não querem Deus perto de você. Tira os olhos das riquezas desse mundo e observa que o teu filho é uma grande riqueza, tua mãe é uma grande riqueza, os teus pais é uma grande riqueza. Para de tentar ganhar o mundo todo. A Bíblia diz que se você ganhar o mundo todo, olha só, você pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Para de correr atrás de coisas que são importantes para os outros e não para você. Para de correr atrás de coisas que são importantes pelo que está na cabeça das pessoas. Para de gastar o seu tempo, a sua vida, buscando coisas que você nem quer, que quando você alcançar, vai entediar a sua história, vai entediar a sua vida. O tempo está passando, e nós precisamos, irmãos, ganhar o coração das pessoas que amamos, para morar com a gente na eternidade. Um dia será o pior dia de todos, até para aqueles que serão salvos. Será o pior dia de todos. Será os salvos vendo familiares e amigos sendo lançados na eternidade, longe de Deus, longe de você. Pessoas que foram salvas e alcançadas porque creram no Senhor, observando pessoas que passou pela sua vida, que não foram alcançadas, estão serão torturadas por toda a eternidade, porque rejeitaram o Evangelho, por não ter entendido a verdade do Evangelho. É muito claro isso na Bíblia, irmão. Esse vai ser o pior dia da sua vida, quando você olhar e tiver a oportunidade de ver pessoas que você poderia ter salvado, se tivesse pelo menos dado uma atenção, tivesse orado mais por ela, por ele. Que esse dia não seja assim para você. Que o dia do Senhor não separe você e sua mãe por toda a eternidade. Que o dia do Senhor não separe você e os teus filhos por toda a eternidade. Que o dia do Senhor não te separe das pessoas que você mais se dedicou, trabalhando por elas, no dia da eternidade. Pastor, o Senhor está causando um desespero no meu coração, é tudo que eu quero. Eu quero que você se desespere pelas almas da sua família. Talvez você passou com gratidão 40, 50, 60, 80, 90 anos que seja perto das pessoas que você ama, e vai passar a eternidade inteira longe, porque correu atrás de coisas terrenas e não se dedicou às coisas de Deus. Eu estou insistindo aqui, irmão, o Espírito Santo está mandando. Tem alguém aqui nessa noite que disse: eu não prego mais para minha família, não prego, eu desisto. Deus está dizendo para você: eu ainda não salvei eles por tua causa. Não desista da sua família, não desista da salvação da sua família. Você vai orar com intenção a partir de hoje. Você vai orar e vai dizer: Espírito Santo, sempre você vai usar essa frase: Espírito Santo, traga luz às trevas dessa mente e revele o teu Evangelho. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E eu queria que você fizesse essa oração comigo agora. Depois você vai continuar orando pela sua família. Pai,
Nesse momento, Deus, nós apresentamos todos os nossos parentes, os que estão perto e os que estão longe, pessoas que estão cauterizadas pela religião, pessoas que não têm religião, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que acreditam em coisas que são contrárias à tua verdade. Nós apresentamos todos os nossos parentes e familiares nesse momento, junto com a tua igreja eu oro. E a nossa oração em conjunto e unidade é para que o poder do Espírito Santo de Deus convença, esclareça, ilumine, não pela palavra de um ser humano, mas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, o Nazareno, o Salvador. Que nesse momento, Pai, a nossa oração destrave, desbloqueie o coração dessa pessoa, para que quando cada um desses aqui, essa noite, se aproximar, o coração esteja preparado para ouvir a verdade do Evangelho com amor. Que cada atitude de cada irmã e cada irmão aqui, pela família, possa ser semeado num coração livre. Junto com a igreja, Deus, nós desbloqueamos todos os caminhos nesse momento, para que a palavra de Deus alcance o coração dos nossos familiares. E que aqueles que uma vez tiveram o contato com o Evangelho, ficaram escandalizados, ficaram machucados pela igreja, machucados talvez por pastores, machucados, que o Senhor nos perdoe, Pai, por ter machucado essas pessoas. Que o Senhor perdoe a igreja do Senhor por ter ferido, enquanto deveria ter curado. Que o Senhor perdoe as nossas vidas por ter falado com falta de sabedoria, ensinado de maneira áspera e estúpida aquilo que tem que ser ensinado com tanto amor. Que o Senhor perdoe as nossas vidas, mas Pai, restaure novamente, quebrante novamente, amoleça novamente o coração desses, e que eles possam vir a Cristo, para que passemos a eternidade juntos com a nossa família, em nome de Jesus. Mas é só você que crê que esse milagre aconteceu lá na vida da sua família, na sua casa, nos teus parentes. Só você que crê. Aplauda o Senhor Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Quem foi edificado nessa noite, levanta sua mão assim. Glória a Deus. Deus é tremendo neste lugar, amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos mais um momento. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te louvamos, Pai, pela tua graça. Nós rendemos louvores nessa noite, Jesus, ao teu nome, porque aquilo que tirou a tua paz nos trouxe paz. Aquilo que naquele momento te tirou da presença do Pai, o Senhor agora nos traz para a presença do Pai. Aquilo que o Senhor viveu na cruz do Calvário foi para que nós estivéssemos neste lugar, Pai, neste dia, louvando o teu santo nome. Nós como igreja, Pai, nós rendemos louvor e adoração à tua santidade. Só o Senhor é santo, santo, santo. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conduza para um lugar onde nós possamos ser, Pai, a tua imagem, refletir a tua graça, refletir o teu favor, refletir a tua essência, Pai, nesse mundo que tanto precisa. É assim que nós agradecemos como igreja hoje, Pai, rendendo louvores e adoração ao teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de nós e sempre vai cuidar. Nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Estenda as tuas mãos para o céu. A graça de Deus está muito forte nesse lugar. Deus é maravilhoso. Obrigado, Pai. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Está encerrado, meu irmão, minha irmã. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus.